Sou o Nerdinho, mascotinho do canal Mundo do Saber. Você já encontrou alguém que fala com tanta certeza sobre algo que chega a impressionar, mas quanto mais essa pessoa fala, mais ela percebe que ela não entende tanto assim. Agora vem a parte mais desconfortável. E se em algum momento você também já foi essa pessoa? Ai, aí dói, hein? A gente acha que é doutor no assunto quando vê, não sabe porcaria nenhuma dele e acha que tá abafando. Essa síndrome, ela se chama Síndrome de Dunning-Kruger. É um fenômeno psicológico que mostra algo muito curioso e até muito assustador em alguns momentos. Quanto menos a gente sabe sobre algo, mais a gente tende a achar que sabe muito sobre aquele assunto. E o pior de tudo, muitas vezes nós nem percebemos isso. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é tragicômico. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Capítulo 1. O topo da falsa confiança. Quando alguém começa a aprender algo novo, acontece uma coisa muito interessante. Nos primeiros contatos, tudo parece simples. Parece aquela pessoa que acabou de entrar na faculdade de Direito, está no primeiro semestre e acha que ela é um causídico de primeira categoria. Ou seja, você entende o básico, pega algumas ideias e pronto. Já se sente capaz de opinar, ensinar e até discutir com quem tem mais experiência. Esse é o ponto mais perigoso, porque é o momento onde a confiança está lá em cima, mas o conhecimento ainda está lá embaixo. É como subir numa pequena colina e achar que já chegou ao topo da montanha. E nesse estágio, a pessoa costuma falar com muita segurança, desconsiderar opiniões mais profundas, subestimar a complexidade do assunto. Não é arrogância pura. Muita gente acha que a pessoa é arrogante nesse ponto, mas não é. É a falta de consciência sobre o quanto ainda existe para aprender sobre aquele determinado assunto, sobre aquela determinada área. É como eu falo do estudante de direito. Ele aprende, está lá no primeiro bimestre e já acha que é um causídico, só que não. Sabe os tribunais que existem no Facebook, no LinkedIn, que as pessoas leem o título e já acham que podem julgar aquela pessoa sem conhecimento de causa, sem se aprofundar, sem estudar as provas, sem conhecer os fatos, sem entender os dois lados da moeda, sem fazer uma análise? Sabe aquela pessoa que quer discutir economia com um economista? E ela é leiga, e ela quer discutir com o economista, ela acha que ela sabe muito mais que o economista. Ela quer discutir direito com um cara que é doutor em direito. Ela quer discutir normas gramaticais com uma pessoa, com um mestre em gramática da língua portuguesa. Enfim, são alguns exemplos básicos aí do que acontece. Por isso essa síndrome de Dunning-Kruger. A pessoa acha que sabe tudo, mas no fim não sabe nada. Ela assistiu uma reportagem, ela já acha que ela é expert naquilo. Eu ouvi falar na Globo News, então ouvi falar na Globo News, bom, sou expert no assunto. Porque fulano falou, então aquilo para mim é lei. Não, nem sempre. Profissionais também erram. Então a gente precisa aprofundar no assunto, estudar bastante aquele assunto para a gente poder ter repertório e a gente não cair na síndrome do Dunning-Kruger. Capítulo 2, quando a realidade começa a bater. Com o tempo, e principalmente com erros, alguma coisa ali muda. O cenário começa a mudar. A pessoa começa a perceber que o assunto não era tão simples assim. Aquilo que parecia fácil se mostra cheio de detalhes, nuances e dificuldades. E aí vem o choque. A confiança que antes era enorme começa a ruir. Surgem dúvidas e, em alguns casos, até insegurança. Esse é o momento em que muita gente pensa: eu achei que sabia, mas na verdade não sei quase nada. E apesar de desconfortável, esse ponto é essencial, porque é neste ponto que o aprendizado de verdade começa, quando existe o choque de realidade.
O famoso sei que nada sei. É aí que você fala, poxa vida, eu me equivoquei. Eu me empolguei tanto, opa, eu tenho mais 4 anos de faculdade de Direito pela frente, eu estou só no primeiro. Primeiro mais 4, para que eu possa ter conhecimento, para que eu possa ter uma bagagem para transmitir com segurança conhecimento para as outras pessoas e defender as outras pessoas. Então eu tenho que ter a humildade de mencionar, olha, estou no primeiro ano de Direito, eu não sou um advogado. Estou no primeiro ano de administração, eu não sou um administrador. Então a gente precisa saber o nosso limite. Quando a gente começa a divagar muito, filosofar demais, a gente em algum momento vai se enroscar. Porque sempre vai ter alguém que sabe muito mais, que vai dar um verdadeiro show. Daí você ou se torna humilde e assume que não sabe nada, ou você se queima. Então você tem essas duas possibilidades. Capítulo 3, o perigo de não perceber. O maior risco da síndrome de Dunning-Kruger não é errar. Errar faz parte. A gente não sabe tudo. O perigo dessa síndrome é não perceber que está errando. Quando alguém não tem conhecimento suficiente, muitas vezes também não tem ferramentas para avaliar o próprio erro. Ou seja, a pessoa não sabe e também não sabe que não sabe. Ela continua no mundo da ilusão. E isso pode levar a situações muito complicadas. Tomar decisões ruins com excesso de confiança, achar que não precisa aprender mais, ignorar pessoas mais experientes, criar uma falsa sensação de superioridade. E o mais curioso é que muitas vezes quem realmente entende do assunto costuma ser mais cauteloso, fala com mais cuidado, pensa antes de afirmar, porque sabe o tamanho daquilo que ainda não sabe, a responsabilidade que tem. Eu sei que muita gente vai brigar comigo de novo, mas pela 1060ª vez eu vou falar sobre as redes sociais, sobre esses influencers que estão por aí. Quantos não falam muitas besteiras? Muitas besteiras achando que eles são expert no assunto. E não são, sabe? Para você fazer um vídeo, você precisa estudar muito. Para você falar sobre um determinado assunto, você precisa estudar muito. Ter uma necessidade extrema de estudar. Precisa estudar, dominar, ter experiências, ter repertórios, ter conhecimentos de causas, experiências de vida, inclusive. Uma criança de 15 anos vai ser coach, de 18 anos vai ser coach. Experiência de vida que tem, para você orientar outras pessoas sobre direcionamentos profissionais, sobre direcionamentos de vida, experiências de vida. Então, são cuidados que a gente tem que ter. E influencers, hoje em dia, são os que mais possuem a síndrome de Dunning-Kruger. E um detalhe pior, eles só percebem depois de muito tempo. E olha que essas pessoas têm 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Dá dó, porque você percebe que ali você só está escutando a abobrinha e tem várias pessoas que estão caindo ali naquela cilada. É triste e dolorido, assim, meu pai do céu, que dó. Imagina 2 milhões de pessoas escutando aquela abobrinha e achando que aquilo é verdade. E nem sempre é. Onde que as pessoas entram nas fake news. Porque a síndrome de Dunning-Kruger tende muito às fake news. Porque a pessoa começa a viajar tanto em conceitos e aquilo se torna uma verdade. E quando você se depara, nada daquilo era cientificamente comprovado. E aí que você enfia o pé na jaca. É um problema seríssimo, tá, gente? Então, hoje em dia, você precisa ter conhecimento, experiência, para que você possa transmitir algo sério para alguém, algo realmente que seja cientificamente comprovado e que exista princípios. Senão você vai cair na cilada do Dunning-Kruger. E tem muitos por aí que fazem isso na maior cara de pau. Capítulo 4. Consciência é o começo da evolução. O bom de tudo é que ninguém está preso nesse ciclo vicioso do Dunning-Kruger. Todos nós, em algum momento, já passamos ou ainda passamos por isso. É natural. Às vezes a gente acha que sabe tudo, que domina tudo, muitas vezes a gente cai numa cilada que não domina. Isso é normal, a gente é ser humano. Eu já passei por isso e muitas pessoas passam. A diferença, ela está na consciência. Quando você começa a questionar o que sabe, algo muda. Você se abre para aprender. Você escuta mais.
Você aceita que ainda está em construção. Isso não te diminui, pelo contrário, te fortalece, porque reconhecer limites é o primeiro passo para você superá-los. Pessoas que evoluem de verdade não são as que acham que sabem tudo, são aquelas pessoas que entendem que sempre tem algo novo para aprender. Isso é importante. Por mais que a gente tenha formação, por mais que a gente tenha diplomas, coleções de diplomas, mas a gente não sabe tudo. A gente tem um limite. Porque tem pessoas que sabem muito mais do que nós. Então, quando a gente é humilde e se dispõe a aprender, você vai ter mais repertório. E esse repertório que você vai ter com aquela pessoa, esse repertório, vai te ajudar muito no seu desenvolvimento, na sua evolução. Então, ter repertório é extremamente importante, porque o conhecimento ele é infinito, gente. Nós vamos morrer aprendendo. Então, o que eu digo para vocês, o conhecimento ele não é limitado. Então, ele é muito vasto. Então, tem pessoas que se dedicaram a vida inteira para determinado assunto. Como eu posso debater com ela? Por mais que eu estude, ela se dedicou. Eu não. Eu posso ter um conhecimento vasto em várias áreas, mas eu posso não ter me aprofundado em uma determinada área. Então, se aquela pessoa entende muito daquele assunto, eu vou aprender com ela, para que eu possa me desenvolver. E esse é o gostoso, a troca de conhecimento. Então, em vários momentos da vida a gente se pega sendo Dunning-Kruger, sim. Não adianta a gente falar que nunca a gente caiu nessa cilada, porque a gente já caiu sim, tá bom? Então não adianta disfarçar não, porque eu garanto que você também já caiu. Podemos concluir então que a síndrome de Dunning-Kruger não é sobre apontar o erro dos outros, é sobre olhar para dentro. É sobre perceber que em várias áreas da vida podemos estar mais confiantes do que preparados. E tá tudo bem. O problema não é começar sem saber. O problema é parar ali achando que já chegou. Lembre-se sempre, a verdadeira inteligência não está em ter todas as respostas, mas em fazer melhores perguntas. E talvez a mais importante de todas seja, eu pergunto para vocês e eu quero respostas. Será que eu realmente sei disso? Ou só acho que sei? Pergunte para você. Reflita sobre esse questionamento. Ou será que eu preciso aprender mais? E aí, será que você já foi um Dunning-Kruger na vida? Já teve essa síndrome ali no coraçãozinho? Seja sincero, não vale mentir, hein, bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima. Tchau! O conhecimento é seu e ninguém pode tirar.